todos na paz do Senhor, boa noite. Capítulo 7, livro 19, Epístolas Gerais. Irmã Adriana, irmão Renato, irmão Juliana vão assistir em casa, então orem para eles, orem por eles para que eles possam estar, então aprender da mesma forma que estamos a aprender aqui. Não é porque eu estou desse lado que os irmãos são menos que eu. Eu sou o menor da casa, então vamos aprender. O bichinho deixa. Amém? Então assim, Epístola de João tem um texto base no início do livro que diz: mas se andarmos na luz como nele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então essas três cartas de João, elas são marcadas pela semelhança entre o quarto evangelho. Então há escritores que fazem comparações com o quarto evangelho para comparar e ver se verdadeiramente aquelas cartas são de João. Só que isso praticamente não se faz necessário pelas próprias palavras que o escritor traz, porque ele praticamente transmite as mesmas informações, as mesmas mensagens, tanto no evangelho quanto às cartas. Isso o nosso livro ele já nos traz bem esclarecido. E João começa logo na primeira carta como testemunho sem se identificar. É interessante que, como nós vimos nas epístolas paulinas, Paulo, apóstolo do Senhor, e João não sai dizendo João, discípulo do Senhor, apóstolo de Jesus, não se faz necessário. Simplesmente ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele já traz Cristo, ele exalta Cristo, ele traz Cristo como aquele que é a essência da sua mensagem, tanto no evangelho quanto nas suas cartas. Ele é fidedigno a mesmo padrão de mensagem. Então, na questão da autoria, é evidente que é o mesmo escritor, tanto no quarto evangelho, diga-se de passagem, vocês vão ver no último livro que vocês vão fazer, que é o 15, que trata dos evangelhos e de Atos, que há 3 evangelhos sinóticos, que são os evangelhos similares, sinônimos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E o quarto evangelho, que é um evangelho igual, porém ele não está na mesma sintonia, na sincronia das mensagens, das parábolas, do que quer dizer os 3 primeiros evangelhos, mas não que ele seja menor ou inferior ou superior. Ele só não transmite as mesmas mensagens. Esse escritor, ele traz uma mensagem um pouco mais diferenciada, fala especificamente sobre caminho, sobre verdade, sobre vida, sobre conhecimento, e esse mesmo escritor, ele traz uma semelhança nas suas 3 cartas. Há muita semelhança então entre essa primeira carta, se nós pegarmos 1 João 3,16 e João 3,16 do seu evangelho, praticamente não há diferença. A principal diferença que nós vemos é que em João 3,16, e Deus amou o mundo, e em 1 João vai nos mostrar que Jesus amou, e Deus entregou o seu Filho no evangelho, e diz que ele entregou a sua vida para que todo aquele que nele crê, e Deus, em Jesus, em 1 João 3,16, vai nos dizer que ao irmão, possa dar também, se for o caso, a vida pelo seu irmão. É como se eu desse a minha vida pela do Lucas. Em 1 João 3,16 nos traz essa mensagem. Os termos verdade, luz, vida e conhecimento são evidenciados então nessas epístolas. E de toda aquela maravilhosa mensagem, de tão poucos versos que aquelas 3 epístolas, um pouco maior é a primeira e as outras 2 da soma de 28 versos apenas, 13 da segunda e 15 da terceira. Somamos então menos versículos que muitas cartas de Paulo. Então João ele é muito objetivo, e 4 palavras se destacam, reforço,
que é a verdade, a luz, a vida e o conhecimento. Então, esse que traz essa mensagem, ele conhece e tem autoridade de quem presenciou, de quem estava com o que ele traz como mensagem. Ele diz: o verbo se fez carne. Eu convivi com esse verbo, eu vi ele aparecer, porque eu estava junto a João Batista quando ele apareceu, né? E esse estilo de evangelho, o estilo de ambos as cartas e o seu evangelho praticamente unifica como se fosse uma única mensagem, só que ela se torna um pouco repetitiva para que reforçasse então esta mensagem, né? Então, na questão histórica do autor, quem era João? João, ele era um pescador, irmão mais moço de Tiago. Então ele era o João Zebedeu, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu. Zebedeu, então, filhos de um único pai, ali, pescador, e também de Salomé. A Bíblia cita a sua mãe Salomé. Ele era Galileu, irmão mais moço, então, do apóstolo, né, do seu também irmão ali, apóstolo Tiago. Lembrando que nós tínhamos 2 Tiagos, só que um mais destacado que o outro. E João, por ser muito iracundo, ele tinha uma personalidade desse bichinho que ele está voando aqui na minha volta. Ele quer um negócio, sei lá. E esse João, ele tinha uma ira muito forte, ele se exaltava, ele não tinha aquela mansidão que Paulo traz em Gálatas 5:22, né, que são os frutos do Espírito Santo, as virtudes do fruto, que é a mansidão, a paz, a longanimidade, a temperança. Ele era não tão quanto, eu acho, que Pedro, mas João, ele era um pouco mais impulsivo do que ele se tornaria aquele apóstolo de amor. Pedro poderia dizer: se convertam, né? E João dizia: filhinhos, se vocês pecam, tenham um advogado. Eu conheci esse amor, ele ama vocês. Então, se vocês pecarem, tenham um advogado, entendeu? Uma palavra mais carinhosa. Ele foi ganhando essa mansidão, né? E na questão que somente João, entre os apóstolos mais achegados, e nós estamos citando 4 nesse livro, mas vamos destacar o apóstolo do amor. Ele é o único que chega ao Senhor, próximo ao Gólgota. Pedro, ao caminho, nega Jesus e se afasta e vai chorar amargamente, e cai a ficha de que ele necessariamente tem que se converter. Aí ele começa um novo Pedro. Tiago não acredita, não tem aquela crença verdadeira e também se afasta. Devia estar com medo, porque a perseguição e o movimento em volta de Jesus é absurdo. Multidão querendo ver e pressioná-lo, ele ficando naquele meio, ele não comparece. Só que João está praticamente aos pés da cruz. Ele vê o nosso Senhor sofrer todo aquele martírio e ele se converte. Então ele era o Boanerges, filho do trovão, e ele se torna então filho de Deus, o Deus que é amor. E se tu tem um amor com seu irmão, né, tu podes também amar a Deus, porque se tu enxerga o teu irmão e o ama, você também pode enxergar ou também ter o mesmo amor em Deus, né? Só João então acompanha o nosso Senhor na cruz, e João, sendo uma dessas colunas, ele também, logo após, ele assume uma igreja, e nós há pouco, nas epístolas de Paulo, citamos Éfeso. João, ele foi um dos pastores dessa igreja de Éfeso, e ele era uma dessas colunas, juntamente com os apóstolos Tiago e Pedro. Só que João, ele é deslocado, ele fica um período aprisionado na ilha de Pátimos, mas também assume essa igreja de Éfeso. Já Tiago e Pedro ficam mais localizados em Jerusalém, apesar de Pedro, como nós já vimos anteriormente, ele se afasta e Tiago fica em Jerusalém. E nessas tribulações e naquele movimento,
acaba tendo esse deslocar dos apóstolos. Nós vamos vendo, encosta a porta ali, irmão, depois, por favor. Nós vamos vendo que esse mesmo João, ele destina nas suas cartas mensagens diferentes. Como nós tratamos, são só, tem bastante bichinho voador aqui, né? Deve ser, e o calor, né? Então, nós como tratamos de 3 cartas, nós podemos ver que na primeira carta, ó, vamos diferenciar aqui, ó, primeira carta, na primeira não temos destinatário. Na segunda, senhora eleita. Quem lembra quem que foi que João designou a terceira? Terceira é Gaio. Gaio. Gaio é o pastor de uma igreja na localidade. Só que há indícios de estudiosos, de pessoas que vão ao profundo, conhecem a região e tem suposições que no capítulo 5, verso 21, né? Capítulo 5, verso 21, o João, nosso apóstolo, mostra que ela pode ter sido designada então aos gentios, judeus, gentios cristãos, judeus e gentio não dá, né? Gentios cristãos. Eu estou na parte C, destinatários. Estou tentando resumir para nós sermos bem objetivos. 77, destinatário. Estou sendo bem objetivo. Amém? Sendo bem objetivo para nós vermos um contexto mais objetivo e direto, para que nós tenhamos um entendimento mais, ou até porque os irmãos têm bastante conhecimento. Eu estou sendo mais sucinto para que nós tenhamos um entendimento mais direto. E nessa primeira carta não se mostra então esse destinatário, porém há essa grande possibilidade dos gentios cristãos ser o recebedor da mensagem. Como nós já vimos, foi citado em algumas aulas, né? Tiago destinava as diásporas, os dispersos, a igreja dispersa. Pedro, então, aos judeus ou a comunidade que recebesse a mensagem. E as cartas de João, elas possivelmente tendo sido as últimas cartas a serem escritas, comparando com os outros apóstolos, inclusive Tiago é a primeira epístola a ser escrita no Novo Testamento, e já pelas datas, beirando os anos 90, já depois de Cristo, nós vemos um João já veterano, provavelmente, já calejado, a escrever então essas 3 cartas. Só que o que eu gostaria de destacar é que na segunda carta, ela sendo dirigida a essa senhora eleita, ela pode ser tanto uma pessoa quanto uma igreja. Por quê? Pedro, aqui é Fernando falando, não está no livro. Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,9: geração eleita, povo adquirido, nação santa. Então, como a geração eleita, aquela que está em Cristo, e nós nos encaixamos nela, há a possibilidade do Fernando estar a dizer, não é nenhum livro, se é dedução minha por estudos, que essa senhora eleita seja a igreja. Então pode ser, isso eu falando, a igreja receber esta mensagem. Eu que aqui pelo texto se refere à igreja também. Isso, ao meu entendimento, poderia então ser essa igreja. O nosso livro diz a igreja de Pérgamo, mas como as mensagens que Paulo nos trazia às igrejas de Éfeso, Tessalônica e as demais, nos é trazida como mensagens dos dias de hoje, como um ensinamento, não só para Tessalônica, mas como para a igreja da Lomba em 2020,
por que não dizer que essa mensagem, a Senhora eleita, é a Senhora Igreja dos eleitos? Então, pode ser bem provável nessa questão. E não, como não se sabe, então, há então nessa questão aqui dessa carta, as deduções. Então, gentios cristãos, essa Senhora eleita também só diz Senhora eleita, então não há uma dedução concreta dos eruditos. A única conclusão de destinatário exato, mais objetivo que João nos traz é esse Gaio, que é o pastor local de uma igreja que João esteve, só não é muito específico. Irmão, no caso de pergunta de prova na primeira carta, a resposta mais correta seria que não há indefinido. É indefinido. É indefinido. O certo seria. Porque a outra aqui se torna indefinido o destinatário, porque aqui se torna uma dedução. O que eu disse de ser a igreja é dedução minha, por deduções lógicas do Fernando. A única conclusão exata que a Bíblia nos mostra é Gaio na terceira carta. Então, fiquem que na primeira não há um destinatário concreto, há deduções de estudiosos, então a Bíblia não nos dá base, tá? Na segunda, a Senhora eleita, e a terceira não existe destinatário. No caso, nesse caso nós já citamos que Pérgamo pode vir a ser então essa igreja aqui, né? Pérgamo, que é uma dessas igrejas que os apóstolos tanto pregam, apesar de nos dias atuais ela já não existir. E nessa terceira carta, então, a esse crente fiel. E é interessante o nosso livro, e até o nosso slide que eu uso como resumo, ele põe como um crente fiel aquele que recebeu a mensagem e a ouviu, e até João se alegra, porque provavelmente esse João, ele seja como Lucas para Paulo, como Silas, um moço, um Tito para Paulo, um Timóteo para Paulo, seja esse Gaio um mensageiro, na qual recebe a mensagem de Jesus, de um evangelho que é de arrependimento, de cura, e a transmite. Provavelmente ele deva ser também um moço da mesma nível de Tito, Timóteo, Silas, né, Barnabé, que recebe a mensagem de um senhor, daquele que tem mais conhecimento, e a transmite, né? E nas três cartas vê-se o combate às heresias, e essa parte aqui eu gostaria de dar um reforço, que os irmãos em alguns livros vão ver sobre esses filhos do capeta, que, com perdão da palavra, só Jesus para dar misericórdia e graça para que eles pregassem essas heresias. Os irmãos viram esses camaradas aqui, ó. Esses camaradas aqui nos perseguem, os gnósticos, e agora eles ganharam uns também, que são os docetistas. E esse povo, eles gnósticos, é um proparoxítona. Então os gnósticos, eles criam que é o seguinte, ó. Eu tô na parte do 78, antes da palavra-chave dele. Aqueles três primeiros, dois últimos antes do D. Então os gnósticos, esses filhos do Satanás, eles trazem que assim, ó, o corpo é mau, a parte espiritual, vamos dizer assim, o espírito é bom. Então se o espírito, se o espírito é bom, ele pode conviver com o mal, né? O bom com o mal, pode ter, vou fazer um coraçãozinho aqui. Para eles não. Então, se o nosso corpo é mau e é igual a pecado, não pode um espírito que é bom e é santo, vindo de Deus e não nada do homem, compactuar, e aqui é bom, tá? Ser bom. Então não teria como. Então os gnósticos creem nisso.
Os docetistas, eles já vão crer de uma outra forma, que Jesus não era Deus. Porque simplesmente ele era um homem. Eles tiram toda a divindade. Amém? Então, docetista, a palavra docetista que significa. Agora eu não anotei essa parte, eu acho. O Lucas deve saber mais que faz doce, né? Agora me fugiu, mas eu vou buscar a resposta para ti no grupo. Agora, ao chegar em casa, eu já te trago esse reforço aqui, que me falhou essa parte, verdade. Amém? Então, assim, ó. Tradução, então, como Deus é Espírito, no caso. Então, para unir, então os irmãos entendam. Vamos juntar isso aqui para trazer o cristianismo. Vamos botar aqui, ó, cristianismo. Jesus, tá? Cristianismo são pequenos cristos, né? Então vamos dizer aqui, ó, tá, corpo mal. Heresia. Isso, as duas são heresias. Corpo é mal, Jesus se fez verbo. É o pensamento do século. O verbo se fez carne. Heresia. Se fez carne. Era uma heresia do século. Tá, exato. Da época, bem daquela época, dos anos ali de apóstolo Paulo, dos anos 50, 60. Era um pensamento que, olha, não vamos longe, que deve ter até hoje, ele só muda de nome. Tá? Se o Espírito é bom, o Espírito vem na forma corpórea de pombo, né? Então, o Senhor foi batizado no Espírito Santo. Tá? E Jesus não era Deus. E o verbo se fez carne. E o verbo era Deus. Por isso que João falava essa palavra. E o verbo era Deus. Então, quando Lucas vai dizer que, no capítulo 24, verso 44, Jesus vai atestar que dele, ó, Lucas 24, 44, vai dizer que Jesus é dito na lei, nos salmos e nos profetas. Se ele fala desse aqui, esse aqui é o Antigo Testamento. E ele não é nascido nesse período, então aqui é o verbo. Ele é o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, então Jesus era Deus. Como é que ele vai ser um espírito bom? Então ele precisa mostrar que isso aqui precisa virar em lei. A lei ela vai se tornar em graça. E daqui a pouco nós vamos citar um homem que transformou isso aqui, e daqui o povo seguia e esquecia daqui. Amém? Nós vamos citar logo em seguida o irmão, né, o legislador de Israel, Moisés. Há pouco nós estávamos citando nos livros das cartas de Paulo que o combate da lei contra a graça. Só que daí também gera que esse povo não ouvia João também, provavelmente, que nessas heresias que trazia nessa época, os docetistas, os gnósticos e tantas outras coisas que só Satanás, para ter criatividade de criar essas coisas, e confundir a humanidade e consegue levar muitos seguidores para essas coisas, ele esquece que esse amor, agora nós estamos no capítulo, na parte D, nas palavras-chave, né? Vamos fazer agora uma distinção desses temas. Então nós vamos falar do amor, da luz, da vida, comunhão, conhecer e a verdade. São, digamos, como nós vimos nas cartas de Tiago, que falava de fé, oração, sabedoria e língua. Nós temos agora 6 pontos a citar sobre as cartas de João. E no número 1 é o amor. E nós temos aqui, deixa eu só pegar minha colinha aqui que eu tenho os versos. Vamos ver. Oi? Não, mas eu tenho alguns que tem no livro, mas eu peguei aqui uns que para dar mais ênfase. Aqui, ó, é um versículo. É, que não acreditava que existia o corpo de Cristo.
Era um grupo específico de hereges. Isso, É a mesma coisa. isso é a mesma coisa. Tanto os docetistas não acreditavam que Cristo, sendo Deus, ele se tornaria homem. Isso. E os gnósticos, eles acreditavam que se o homem é mau, a matéria é má, não pode um espírito, a parte espiritual que é boa e pura, habitar numa coisa que é má e pecaminosa. Então essa dubiedade espiritual de ser dicotomia, né, da tricotomia, no caso o corpo, alma e espírito, coabitar junto, então Jesus não poderia ser Deus. Algumas igrejas de hoje. Para te ver como tem hoje isso. Alguns E- não acreditam. não tem. E no amor, um simples verso, e nós vemos que assim, as epístolas de João, ela cita 13 vezes a palavra amor, fora as locuções verbais da palavra amar. Amou, amarou, amou, amarás, amares, várias locações verbais que traduções de Bíblias vão fazer. E só acho que em traduções bíblicas da língua portuguesa tu vai ter quase 50. Eu tenho um aplicativo aqui no celular aqui que tem, olha, umas 30, 40 só da língua portuguesa, fora em outros idiomas. Do russo é mais de 100. E 1 João, se o irmão quiser tomar nota, tem esse verso aqui, 1 João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Esse amor do seu nome, João traz que é o amor de Cristo, por amor do seu próprio nome, nos traz que Ele tanto nos amou, quanto nos concede a salvação e o retorno para a glória de Deus, na qual foi perdida lá no Éden, pelo pecado original. Diga-se de passagem, eu estou estudando justamente essa parte do pecado original, no livro 3, que os irmãos vão fazer daqui a pouco, do Alfa. E no segundo João, João 1,3, vai dizer: graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e em amor. Então a segunda carta de João é trazido tantas mensagens que daria uma pregação, porque aqui João atesta que esse que te ama, esse que te guarda, que tem misericórdia por nós, que nos concede tanto a graça quanto a paz, é o Filho de Deus. Tudo que falar amor, então amor, luz, vida, comunhão, conhecer e verdade, irmão. É João. Entendeu? São temas bem específicos. Se falar de fé, oração, sabedoria e língua, é Tiago. Aquele que falava de conhecimento e sofrimento é Pedro. Então os irmãos conseguem entender que mesmo nós dando quase mastigada a matéria, consegue memorizar pontos específicos que quando tu for ler agora as cartas no finalzinho da Bíblia, vocês vão ver com muito mais clareza. Vocês vão ler e vão entender, vai ficar muito claro, vai ajudar muito. A gente tem uma nova visão daí. Claro, melhor vocês vão ver que nós estamos aqui no quarto livro, já não melhorou para vocês lerem a Bíblia? Já não melhorou? Toda a vida, né? Já melhorou uns 100% e vai melhorando a cada dia. Daqui a um ano vocês vão ver que vocês vão estar aí decolando o voo. No terceiro texto de João ao amor, vai nos dizer em João, 3 João 1,6, os quais diante da igreja testificaram do seu amor. Olha só o testemunho, eles testificaram, eles viram esse amor em prática, aos quais seus encaminhares na sua viagem, de modo digno de Deus, assim bem farás. Então, se nós conduzirmos esse amor, né, de Deus na nossa vida e transmitir na nossa vida, assim bem faremos. E na parte 2, irmãos, eu estou sendo bem sucinto, pode pular.